Toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo, Senhor. Muito boa noite, a paz seja contigo, a paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Eu quero assim meditar no que está escrito na palavra de Deus. Eu quero ler as Escrituras Sagradas no livro de Amós, a partir do capítulo 4, está escrito no versículo 12: Portanto, assim te farei, ó Israel, por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque Ele é o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Glória a Deus. Essa é uma mensagem maravilhosa. Todavia, Deus, Ele sempre, em todas as gerações, Ele enviou os seus servos, os profetas, para alertar. Essa noite eu não estou aqui em qualidade de profeta, no passo de um servo inútil, apenas um mensageiro do Evangelho. Estou aqui para pregar a palavra de Deus, a mensagem de salvação, como assim Jesus anunciou. Aqui nessa mensagem, Deus estava anunciando para que Israel se preparasse para encontrar com Deus. E neste exato momento e nesse instante, é isso mesmo que está sendo anunciado a você também. Prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Por isso Jesus enviou discípulos, levantou discípulos para pregar o Evangelho, para que todavia o homem pudesse se preparar para encontrar com Deus. Por isso mesmo Jesus mandou que se pregasse arrependimento. Por isso que Jesus ordenou que fosse em todos os confins da terra, em toda Jerusalém, até todos os confins da terra, para anunciar que os homens se arrependam, que os homens se voltem para Deus e se convertam dos seus maus caminhos. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara você que está passando nesse lugar, você que está ouvindo, você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados para encontrar com Deus. Se hoje fosse seu dia de se encontrar com Deus, você estaria preparado. Se hoje fosse seu último dia, você estaria preparado. Você estaria preparado agora para se encontrar com Deus. Te digo, meu amigo, que a parábola das 10 virgens está se cumprindo sobre a face da terra nos dias atuais. Essa parábola conhecemos muito bem, que representa a igreja, representa a igreja de Cristo que adormeceu, representa o povo que tem adormecido. O pecado tem cegado o entendimento. O pecado tem anestesiado a humanidade, ao ponto de, mesmo ouvindo, não conseguem deixar essa palavra guardada no seu coração, ao ponto de que, escutando, não conseguem compreender. Mas a Bíblia diz que chegaria tempos em que, mesmo o povo ouvindo, não compreenderiam, mesmo vendo, não enxergaria. Porventura essa palavra não está se cumprindo? Eu te digo que está. Os sinais do fim, os sinais da volta de Cristo estão por toda parte. Os homens estão vendo, nós estamos vendo os sinais por toda parte, nos céus, na terra, na economia, na política, por todas as áreas. Mas o porém, que não estão enxergando que já é a hora final. Ouvindo estamos acerca dos rumores de guerra, estamos ouvindo acerca das profecias que estão se cumprindo, porém não estão compreendendo, porque esta palavra é fiel, amado, e ela está se cumprindo.
Deus, Ele vela e Ele zela pela tua palavra para que ela se cumpra, para que ela se concretize sobre a face da terra. Eu te digo, a palavra está se cumprindo. Por isso se prepara para encontrar com Deus. Esteja preparado. Esteja preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus. O Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está às portas. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Trabalhadores da feira, vereador Aleluia. Glória a Deus. Pedro Azulão Júnior, Glória a Jesus. candidato a deputado estadual, será o deputado da cidade de Goiânia, será o deputado dos Feirantes, o deputado da região noroeste, é Pedro Azulão Júnior. Quem está aqui conhece e reconhece o trabalho prestado de Pedro Azulão Júnior. 2 de outubro, vote certo, vote Pedro Azulão Júnior. O Pedrão vai aí na feira agora, pegar na mão de cada um de vocês. Feirantes aqui no Jardim Curitiba 4, todos nós conhecemos o trabalho prestado de Pedro Azulão Júnior. Glória a Deus. O livro de João, capítulo 17, versículo 13. Mas agora eu vou para ti e digo isto: no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, no mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A verdade é a palavra. A palavra de Deus é a única verdade. Verdade absoluta e única verdade. Não é religião verdadeira, a palavra é a verdade. Não há outro caminho verdadeiro, não. A palavra é a verdade. E é isso que eu estou aqui nessa noite para anunciar. Para denunciar as obras das trevas. Para denunciar aquilo que é contra a palavra de Deus, as heresias, o engano. Aqui está a palavra de Deus dizendo: Jesus, ele disse, eu vou para ti. Jesus estava falando, eu vou para ti. Para onde? Para o Pai. Jesus estava partindo para Deus, para o Pai. E ele diz, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos, para que se concretizasse a obra do Deus vivo, Jesus, ele tinha que ir para o Pai. Para que se concretizasse a obra do Deus vivo, Jesus, ele ainda teria que partir dessa terra, ele teria que ir para o Pai. E Jesus foi. Jesus está sentado à destra, à direita do Pai. Deus não divide trono com ninguém. Deus não tem nenhuma rainha assentada ao seu lado. À direita de Deus está Jesus Cristo, o único que subiu ao céu. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele foi para o Pai. Mas Jesus falou, Pai, eu deles a tua palavra. Olha o que Jesus nos deu. Olha o que Jesus nos deixou, a tua palavra. Para quê? Para que na palavra, através da palavra, nós pudéssemos conhecer o Deus vivo, para que através da palavra nós pudéssemos alcançar a salvação. Tudo se concretiza na palavra de Deus. A obra de Jesus se concretizou na palavra, através da palavra. Assim hoje nós temos acesso à salvação. E o mundo os odiou. Jesus falou, Pai, eu dei a tua palavra, mas o mundo os odiou. Engraçado que o mundo odeia a verdadeira mensagem do Evangelho. Engraçado que este mundo não odeia política, não odeia a corrupção, não odeia a embriaguez, não odeia a idolatria, não odeia a prostituição, mas odeia a palavra de Deus. Aqui Jesus está falando, Pai, eu dei a tua palavra, mas eles o odiou, eles odiou. Os discípulos pregaram o quê? Palavra de Deus. E o que eles ganharam? Uma multidão feroz odiando eles. Jesus pregou a palavra do Deus vivo sendo a própria palavra. O que Jesus ganhou? Foi odiado também.
Você acha que vai ser diferente comigo? Você acha o que o povo vai gostar? Se o povo preferiu Barrabás e mandou crucificar Jesus, é claro que o povo vai escolher Barrabás. É claro que o povo vai amar política e não vai amar a palavra de Deus. É claro que o povo vai dar credibilidade aos candidatos vereador, a governantes, a políticos deputados, mas não vão dar valor à palavra de Deus. Isso mostra quem é o Deus deste mundo. Isso mostra quem as pessoas têm colocado como Deus. Isso mostra quem as pessoas têm valorizado neste mundo. Muitos não estão valorizando a palavra de Jesus. Muitos não estão valorizando a mensagem do Evangelho. Mas o mundo odeia, todavia, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deles é a tua palavra. E o mundo os odiou porque não são do mundo. Que Jesus está dizendo, porque não receberam a palavra de Deus. Aqui Jesus está dizendo, porque não receberam a palavra de Deus. Jesus falou, deles a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo. Você perante, você que está aí fazendo sua compra, Glória a Deus. eu quero mais uma vez apresentar a vocês. Eu sempre estou aqui nessa feira, né? Durante esse 1 ano e 8 meses, eu estou ali na Câmara Municipal, representando a região noroeste. Eu sou vereador hoje, eu tenho uma região. É a região noroeste. Amigos, agora eu coloquei o meu nome para disputar a eleição de deputado estadual. Quem me conhece sabe do nosso trabalho meu, trabalho do meu pai. Eu fui comerciante aqui do lado, ó, bem aqui nesse galpão. Eu tenho propriedade de falar da região noroeste porque eu conheço ela muito bem. Mas eu tenho um destaque aqui. Todos vocês sabem aqui do meu trabalho social. Tudo bom? Ô meu amigo. Fala, meu irmão. Meu amigo, deixa eu pregar a palavra, por favor. Só abaixa um pouco, vai lá pro outro lado. Tu prega na palavra de Deus. Eu tô achando ruim também ficar aqui. Não, a palavra de Deus é mais importante que a política. A palavra de Deus, ela muda muito mais que a política. Respeita a palavra de Deus só um pouquinho. Beleza, eu vou respeitar, eu sou cristão também. Tá bom. Tá? Então vai pregar a palavra, tá bom? Eu vou pra lá. Investe na palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante. Vamos respeitar. Vamos respeitar ele. Glória a Deus. Ele está correto. Deus te abençoe, meu irmão. A palavra de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Viu? Taimir, eu vou descer, vou tentar lá. Mas a política transforma. Se a gente não tiver o cuidado, é isso que vem acontecendo. Jesus ele ordenou pregar o Evangelho. Amém? Pode ir aí. Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que o pastor foi chamado para fazer, tá bom, meu amigo? Pastor não foi chamado para ser candidato não, tá? Pastor foi chamado para cuidar de ovelhas. Pastor foi chamado para apacentar o rebanho de Cristo. Se você for na Bíblia... Vocês me conhecem aqui na região noroeste. Dificilmente uma pessoa que não me conhece. Dificilmente a igreja serve para pregar a palavra. Mas na campanha política, crente para tudo que é lado. Sabe que eu tenho um trabalho. Bom, meu irmão, beleza? Tudo bem? Calma aí, pastor, nós já estamos saindo. Que Deus te abençoe muito, viu? Vamos pregar mais o Evangelho do que fazer política, tá bom? Vamos pregar mais o Evangelho e fazer menos campanha política. Deus abençoe. Irmão, Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos repetir, recapitular. A gente tem que investir naquilo que a gente acredita. Eu creio plenamente até hoje que o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Romanos 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não creio que há transformação no mundo sem o Evangelho de Cristo. Eu não creio que há transformação através de política.
Embora que Deus falou que ele deixou autoridades, e ele diz: se vocês não querem se sujeitar às autoridades, então estejam irrepreensíveis, caminhem de forma honesta, de forma justa, e eles não te perseguirão. Está escrito na palavra de Deus. As autoridades foram constituídas por Deus. Mas cadê os discípulos fazendo campanha? Na política, Jesus na política, defendendo. Cadê? É muito maravilhoso falar que José foi governador. Só que José não estava lá quando Jesus morreu na cruz. É muito maravilhoso falar que Deus levantou Salomão com a grande influência como político, mas difícil é falar que um discípulo defendeu essa pátria. Sabe o que a Bíblia diz? A nossa pátria é o céu. Olha o que a Bíblia diz, qual pátria que temos que defender. Enquanto você continuar lutando por essa pátria, e não pela pátria celestial, é a mesma coisa de dar soco no ventilador. É a mesma coisa de tentar nadar contra uma maré. Não vai ter resultado algum. Então eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu creio que existe grande mudança. Faz o teste para você ver. Entrega os seus caminhos a Jesus, se converte, sai pregando o Evangelho. Volta alguns anos, alguns meses depois, você vai ver o resultado. O resultado vem através da pregação do Evangelho. Se Jesus tivesse, com certeza, investido na política, claro que ele teria carreira. Mas o que Jesus falou? Meu reino não é deste mundo. Então, se o reino de Jesus não é deste mundo, é porque é do céu. E se é do céu, então nós temos que defender o que é do céu. Eu não creio na política. Se eu cresce, eu estava em cima do trio elétrico também. Se eu cresce que a política, ela mudava a vida do homem mais do que a palavra de Deus, eu também estava em cima do trio elétrico. Mas estou investindo naquilo que eu creio. Naquilo que eu creio que é eficaz. O Evangelho é o poder de Deus. Está escrito em João capítulo 17, versículo de número 13. Mas agora, vou para ti e digo isto, no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então aqui Jesus estava dizendo: eu vou para ti, ó Pai. Jesus estava indo para onde? Para o Pai. E ele diz: em mim se concretiza a alegria completa. A alegria completa não vai ser quando você eleger mais uma vez Bolsonaro. A alegria completa deste mundo não vai ser quando você vê Lula. A alegria completa deste mundo vai ser quando trocar de vereador, quando trocar de deputado. A alegria completa deste mundo não vai ser quando a economia melhorar. A alegria completa deste mundo vai ser quando o arrebatamento acontecer. Sim, esse é o único momento único na história do homem em que a verdadeira alegria vai se concretizar na vida daqueles que verdadeiramente crêem em Cristo Jesus. E os que creem em Cristo Jesus verdadeiramente, eles investem em Cristo, eles investem na palavra de Deus. Eles trabalham para investir na palavra. Eu trabalho para investir na pregação do Evangelho. Eu trabalho para poder estar pregando a palavra de Deus todos os dias. Cada um investe naquilo que quer. Alguns vão pegar R$1.000 para jogar na rua de panfleto de político, mas não vai pegar R$10 de folheto da palavra de Deus para distribuir na rua. Alguns vão pagar R$500 no aluguel do trio elétrico para rodar 3 dias, mas não vai pagar R$100 para rodar um dia pregando a palavra de Deus. É incrível, meu amigo. Você quer ver cristão? Época de política. No decorrer dos meses do ano, eu passo pelas esquinas, passo pelas ruas, vou no centro, vou em toda a região noroeste, vou nas esquinas, praça, não tem um cristão entregando panfleto, mas chove de crente em eleição. Eles são incríveis.
níveis. Eles não investem na pregação do Evangelho, mas eles investem em campanhas políticas. Eles não sobem em cima do trio elétrico para pregar a palavra de Deus, mas eles sobem em cima do trio elétrico para se fazer de bom samaritano, para se fazer de bonzinho, para se fazer de boa pessoa. Só que eles não investem em almas perdidas, eles não investem em clínicas de recuperação que recupera drogado, recupera prostituta, traficante, gay, lésbica. Eles não investem. Eles investem no que traz retorno. Agora Jesus falou, ele falou que daria pastores, está escrito no Antigo Testamento, daria pastores para assentar o rebanho, para apacentar o rebanho de Deus, para cuidar das ovelhas de Cristo, para cuidar de almas. Mas o pastor hoje está confundindo as coisas. Ele não quer apacentar o rebanho de Cristo, ele quer construir igrejas, vai construindo e depois entra na política, abandonando o rebanho de Cristo. Não tem como. Paulo ele escreve: cada um fique na vocação a qual foi chamado. Paulo escreveu uma exortação à igreja dizendo: cada um deve ficar na vocação a qual Deus chamou. Se Deus me chamou para pregar a palavra, não adianta eu subir no trio elétrico para fazer campanha política. Se Deus me chamou para cuidar de almas, não adianta eu tentar cuidar de política, porque não vai dar certo. Deus ele chamou uns para pastores, Deus chamou outros para doutores, para evangelistas, para o ministério de Deus. Eu não vejo lá vereadores, governantes, presidentes, não. Eu vejo ministérios eclesiásticos, ministérios que cuidam das coisas de Deus. Será que a religião, ela não cegou o entendimento dos incrédulos, não? Paulo escreveu: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu sei que com tanta religião, hoje é difícil uma pessoa dar credibilidade numa pregação dessa. Eu sei que uma pessoa hoje que é guiada por um padre, é difícil ouvir a palavra, porque infelizmente a religião torna pessoas orgulhosas, torna pessoas soberbas, torna pessoas gananciosas. A religião coloca um orgulho tão grande no coração do ser humano que ele acha que não precisa nunca ouvir. Já tem minha igreja, já tem o meu pastor, ele quer dizer: eu já estou salvo, eu não preciso ouvir mais, estou só aguardando Jesus voltar. Engano. Jesus falou em João 8,47: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas de Deus por todas as partes, embora que elas sejam a minoria, embora que os que são de Deus não sejam a maioria neste mundo, mas existem pessoas de Deus ainda nesse mundo. A Bíblia diz quem é de Deus. João 8,47: quem ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e segue a palavra de Deus. Quem não é de Deus, ele está ouvindo a tudo, mas a palavra de Deus, ele não dá credibilidade. Ele consegue ouvir hoje um forró, um funk, que vai desmoralizar a conduta da mulher, que vai incentivar os jovens à prostituição e a embriaguez, mas não ouve a pregação do Evangelho de Cristo, que salva, que converte, que transforma. Consegue ouvir propostas de candidatos, mas não consegue ouvir a promessa do Filho de Deus. É isso que Paulo escreveu: muitos estariam ouvidos a espíritos enganadores. Tem pessoas que preferem ouvir espíritos enganadores. Espíritos enganadores hoje estão por todas as partes, em religiões, inclusive na política, inclusive hoje no terreiro de macumba, dentro de igrejas evangélicas, dentro da igreja católica. Eu poderia citar vários espíritos enganadores. Espíritos enganadores, eles têm um papel: fazer propostas, fazer promessas e não cumprir. Eles são mestres nisso. Eles pregam para você que você vai prosperar, só que você não prospera, porque não foi Jesus que falou. Eles falam para você que vão entrar lá na Câmara, vão entrar no Palácio das Esmeraldas, vão fazer uma mudança.
nesse estado, nessa cidade, mas não se cumpre, porque são espíritos enganadores que prometem, mas não cumprem. Eles estão no terreiro de macumba, dizendo que Exu é anjo de luz, mas na verdade eles são demônios, eles são espíritos enganadores. Eles dizem que Maria cura, mas ela não curou quando estava viva. Eles dizem que a Aparecida intercede, mas a Bíblia diz que é Jesus que intercede por nós. Então toma cuidado, filhinhos, com os espíritos enganadores. 1 Timóteo capítulo 4. Toma cuidado com as fábulas, toma cuidado com as heresias destruidoras. Toma cuidado. Deles a tua palavra. E o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como também eu não sou do mundo. Jesus estava falando que deu a palavra de Deus. Ele deu. Se ele deu, então é gratuito. Se Jesus deixou a palavra para nós gratuitamente, então não precisamos pagar. Só que Jesus, ele está dizendo: Pai, eu dei a tua palavra, só que o mundo odiou. Jesus disse: eu deixei a tua palavra, Pai, mas eles odiaram. Eles apedrejaram os profetas, os apóstolos, eles crucificaram Pedro, eles apedrejaram Estevão até a morte, e Estevão não parou de pregar. Estevão não parou de pregar, mesmo levando pedrada. Mesmo o sangue descendo pela testa, Estevão continuou pregando. Estevão olhou para o céu e viu Jesus sentado à direita de Deus Pai. E aí, então, que eles mais ainda tiraram pedra contra Estevão. João pregou contra o adultério. Foi a última pregação de João. Herodes, essa mulher não é tua, Herodes. Ah, mas você não tem que intrometer. João diz: larga essa mulher, pois ela não é tua mulher, é a mulher do teu irmão. João pregou contra o adultério, arrancaram a cabeça de João. E é isso que Jesus está falando: Pai, eu dei a tua palavra, mas o mundo odiou. O mundo odiou tanto que agora crucificaram também Jesus. Eles crucificaram Pedro, eles degolaram João, eles apedrejaram Estevão, eles martirizaram todos os apóstolos e agora eles mataram Jesus. Só que não se esqueça que Jesus ressuscitou, não se esqueça que Jesus está vivo, não se esqueça que Jesus, ele é o centro, e ele é o centro da salvação, e ele é o único a qual pode salvar o homem. Não se esqueça que Jesus diz: todo o poder, tanto no céu como na terra, foi dado a mim. Jesus disse: o poder no céu, o poder na terra, foi dado a Jesus. Todo o poder está na mão de Jesus. Todo, exclusivamente, por completo, 100%, para fazer cair chuva, para fazer parar a chuva, para casar, para fazer intercessão, para curar, unicamente em Jesus. Maria não pode curar, Aparecida não pode interceder, São João não pode fazer cair chuva do céu. Não existe santo casamenteiro, não existe santo que faz cair chuva, não existe santo intercessor, não existe santo curador, não existe santo que repreende mal. Só existe um, Jesus. Só existe um que está vivo, Jesus. Só existe um que subiu ao céu, Jesus Cristo. E ele é o centro. Ele é o centro do Evangelho. As mensagens que salvam, elas têm que ser cristocêntricas, onde quem está no meio e quem é o cabeça é Jesus, onde quem cura, quem salva e liberta e faz a obra por completo, sem a ajuda sem a mãozinha de algum homem, Jesus. A verdadeira pregação do Evangelho, ela está escassa, ela está em falta, ela está pervertida. Colocaram falsos mestres para pregar a palavra, colocaram hoje não pastores para pregar, mas políticos que têm o título de pastor. Não são pastores, eles estudaram, eles compraram o diploma, eles ganharam a carteirinha, mas eles não são pastores, eles são políticos, porque pastor, ele não abandona o rebanho, pastor,
ele dedica a sua vida exclusivamente ao rebanho de Cristo. Por quê? Porque Jesus diz que os pastores eles velam pela tua alma. E a Bíblia diz que Deus, ele vai requerer as almas que foram entregues nas mãos de tais homens, na mão de tais pastores, na mão de tais líderes religiosos. Deus vai requerer daqueles que estão deixando as ovelhas para entrar na política, daqueles que estão abandonando o rebanho de Cristo para se ingressar numa carreira política, para fazer campanha política. Investem milhares, investem muito dinheiro, mas não investem R$10 na panfletagem do Evangelho, não investem R$500 numa caixa de som para pregar numa esquina a palavra de Deus, mas investem R$500 no aluguel de um trio elétrico para fazer campanha política. Ou seja, mudar a verdade de Deus em mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Toma cuidado, esse mês, exclusivamente mês de política, está cheio de lobo espalhado, falando por aí, vote no pastor. Isso é uma vergonha para o nome de Cristo. Vote no pastor, isso é uma vergonha para aqueles que confessam a Cristo. Jesus diz, não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Jesus e servir a Mamon. O reino de Jesus não é deste mundo. Então, se o reino de Jesus não é deste mundo, é porque é do alto, e Jesus ele zela do que vem do alto. Agora a terra, a Bíblia diz, a quem pertence? Ao maligno. Então, se tem uma coisa certa, quem levanta políticos na terra é o maligno. A Bíblia diz que é para castigo dos malfeitores. Está escrito uma das cartas que Paulo escreve. É para castigo dos malfeitores. Quem são malfeitores? São criminosos. Quem são os malfeitores? São os injustos. São os que estão praticando delitos. São os que estão infringindo as leis. São os que estão simplesmente praticando assassinato, praticando lavagem de dinheiro. É para isso que serve a política, para castigo dos malfeitores. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que orar por eles, pelos governantes. Sabe para que orar por eles? A Bíblia diz que é para que eles não vos persigam, é para que eles não venham os perseguir. É por isso. Você acha que eu não oro por eles, não? Até pelo Lula, até pelo Bolsonaro, até por aqueles que eu nem conheço. Esse é o dever. O dever da igreja é orar pelos seus governantes? Sim. O dever da igreja é estar preocupado com quem vai ser os seus governantes? Não. Essa não é a preocupação da igreja. A preocupação da igreja é pregar a palavra. A palavra de Deus, ela se encarrega das demais coisas. A palavra de Deus, se ela fosse pregada nesse país por todos aqueles que dizem ser cristão, eu não ia precisar de um homem governando. Não é melhor Deus no controle? Deus no governo? Como que diz? Deus no controle, mas a injustiça está no meio, a lavagem de dinheiro está no meio, o roubo está no meio, a mentira, está tudo no meio, tudo que é errado está no meio, mas Deus está no controle. Sim, Deus, mas não o Deus da Bíblia, o Deus deste século, o Deus que está no controle, que diz, o controle da política, é o Deus deste século, que Paulo escreveu dizendo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então entenda uma coisa, meu amigo, o cristão, ele só tem uma preocupação, a preocupação dele não é com nada dessa vida. Sabe o que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou aqui colocando o meu parecer da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu não estou aqui colocando uma doutrina e dizendo isso é certo, faça isso e pronto, não. Eu estou colocando o meu parecer da Bíblia Sagrada, a qual eu leio, a qual eu creio e sigo a ela. Agora, sabe qual que é a tua parte? A Bíblia diz examinar. Sabe o que a Bíblia diz? De tudo que se tem ouvido, examina tudo e retende o bem. Não é ser ignorante. Eu vou ignorar.
eu vou ignorar a terra, vou ignorar que existe políticos, eu vou ignorar isso e aquilo. Não é ser ignorante, é você ser uma pessoa que discerne todas as coisas, é ser uma pessoa que examina tudo, é ser uma pessoa zelosa. E a igreja ela tem que zelar pela palavra. Só que o mundo está odiando a palavra de Deus. O mundo odeia a palavra de Deus. Se o mundo não odiasse a palavra de Deus, eles teriam deixado Jesus de lado. Eles teriam continuado deixando Jesus reinar. Eles teriam continuado deixando Jesus pregar o Evangelho. O mundo amava a palavra de Deus. Eles não teriam crucificado a Jesus. Se o mundo amasse a palavra de Deus, eles não teriam matado os apóstolos, eles não teriam matado os profetas, eles não teriam matado a Jesus, se o mundo amasse a palavra de Deus. Só que Jesus disse: Pai, eu dei a tua palavra, eu dei-lhes a eles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Percebe? Porque muitas pessoas odeiam aqueles que levam a mensagem verdadeira, mas amam os que pregam fábulas, os que fazem promessas de prosperidade, os que pregam mensagem motivacional. Os que pregam a mensagem verdadeira, eles dizem que são julgadores. Os que pregam campanhas de prosperidade, eles dizem que esses são de Deus. Eu não estou entendendo. Será que não é o que a Bíblia diz? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Será que não é isso que a Bíblia está dizendo em Romanos capítulo 1? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo de número 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em imagem e semelhança de aves, quadrúpedes, répteis, pelo que Deus os entregou ao sentimento maligno e perverso. A Bíblia diz que Deus os entregou a um sentimento maligno e perverso. Honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador. Honraram e serviram mais a criatura. Mas homens hoje estão sendo mais honrados que Deus. Sim, muitos honram muito mais os seus ídolos, mas não honram a Deus. Muitos hoje honram muito mais o presidente, mas não honra a Deus como honra o presidente. Muitos hoje honram muito um jogador de futebol mais do que honram a Deus. Muitos hoje honram mais o dinheiro do que a Deus. A Bíblia diz: honraram e serviram mais a criação, mais a criatura, do que o próprio Criador, que é bendito e eternamente. Então é isso aqui, meu amigo, é o que está acontecendo. Jesus falou: olha, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês o recebem. Em todos os lugares que Jesus foi, não receberam. Ele veio no nome do Pai, mas não receberam a Ele. Mas aqueles que vieram em seu próprio nome, esses foram recebidos. Hoje, nessa noite, eu venho em nome de Jesus Cristo e não honram a Deus, não honram aquele em quem eu venho no nome dele, mas honram qualquer político que passa por aqui em cima do trio elétrico. Dão atenção para qualquer político fazendo campanha política, mas não dão atenção para a palavra de Deus. Ou seja, estão honrando mais a criatura do que o próprio Criador, estão honrando mais os homens do que o próprio Deus, que é bendito. Eu sei, meu amigo, que todavia o mundo, ele está numa decadência total, porque o mundo não quer saber de Deus, porque Deus, ele reprova as obras das trevas. É por isso que Jesus diz: a luz veio ao
mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, que é bendito. É por isso que Jesus diz, eles não vêm para a luz, para que as suas obras, que são más, que são obras das trevas, não sejam reveladas, não sejam denunciadas. É por isso que muitos não querem servir a Cristo, não querem Jesus, para não ter que abandonar o erro, para não ter que abandonar a perdição. Muitos não querem ter compromisso com Cristo, para não ter que deixar a bebidinha de lado, para não ter que deixar a vida de prostituição de lado, para não ter que deixar o futebol, que é uma tremenda de uma idolatria nos dias atuais. Tanta idolatria, meu amigo, que é pessoas morrendo para tudo que é lado. É tanta idolatria, meu amigo, que a cavalaria tem que estar andando para tudo que é lado, senão matam uns aos outros como se fossem cães. E nem cães são assim, como são torcedores de futebol. Nem os animais são dessa forma, como são os torcedores de futebol. A idolatria está espalhada, está impregnada. Só que o Deus deste século, Ele não deixa as pessoas perceber, Ele não deixa os seus olhos abrir para resplandecer a luz do Evangelho. E é por isso que Deus, todavia, tem que levantar pessoas e colocar nas ruas para pregar o Evangelho, para que assim, meu amigo, pessoas venham se despertar, para que assim, meu amigo, pessoas venham acordar para a realidade. É por isso que Deus coloca pessoas na rua, sabe por quê? A Bíblia diz que pela sabedoria de Deus não conheceram a Deus. Então aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os que crêem pela loucura da pregação do Evangelho. É pela loucura da pregação do Evangelho que se salva. É pela loucura da pregação do Evangelho que se salva, meu amigo. A loucura deste mundo não salva, ela leva para o inferno. A loucura que os homens praticam não salva, elas levam à condenação do inferno. Mas a loucura da pregação do Evangelho, ela salva. A loucura deste mundo de se encontrar na rivalidade da torcida organizada, ela condena, ela mata, é uns contra os outros, derramando sangue, que nem animais, que nem seres irracionais, lutando por um partido que nada faz de bom pela vida do homem, a não ser sugar e destruir, matar. É isso que Satanás veio fazer, roubar, matar, roubar, destruir. Ladrão veio ensinar a roubar, matar, destruir. O diabo, ele é ladrão. Diabos, veio matar, veio roubar, destruir. Mas não se esqueça também que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Não se esqueça também que Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E Jesus, ele está atrás dos perdidos, aqueles que abandonaram seus caminhos, aqueles que abandonaram o primeiro amor, aqueles que abandonaram a palavra de Deus para seguir carreira política, aqueles que abandonaram a Deus para seguir na embriaguez. Jesus está atrás dos perdidos, que abandonaram a igreja de Cristo para seguir na maçonaria, para seguir carreira maçom. Jesus, ele está atrás daqueles que abandonaram o verdadeiro evangelho para ir para macumba, para ir consultar os feiticeiros. Jesus está atrás dos perdidos. Os perdidos, eles precisam de ouvir a palavra de Cristo. É por isso que Jesus, ele tem pressa nesta geração. Jesus tem pressa em que a palavra seja pregada, para que assim, meu amigo, se concretize de uma vez por todas essa palavra. Jesus tem pressa que essa palavra se concretize na terra. A Bíblia diz que o tempo se abreviaria por amor dos escolhidos. Jesus tem pressa em buscar os seus escolhidos. Jesus tem pressa em arrebatar os seus escolhidos. Está próximo o arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento está muito próximo de acontecer. Jesus, ele tem pressa de buscar os escolhidos, de buscar a sua igreja, de buscar aqueles que servem a Deus com fidelidade, aqueles que servem com cautela, aqueles que servem com zelo. A palavra está se cumprindo. Jesus falou que por amor dos escolhidos abreviaria os tempos, porque senão carne nenhuma se salvaria. Carne nenhuma se salvaria se o tempo não se abreviasse.
Você percebe que muitas pessoas estão abandonando o Evangelho, estão abandonando o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas estão abandonando a Jesus para seguir o caminho do erro. Muitas pessoas estão abandonando Jesus para seguir a vida de perdição. É por isso que Jesus tem pressa, e é por isso que o tempo está se abreviando, para que venham salvar o máximo de pessoas possível, para que o mínimo de pessoas possível venha se perder, porque Jesus não quer que se percam, mas antes que se arrependam e se convertam, porque assim viverá, porque assim alcançará a salvação. Só que enquanto, meu amigo, a palavra foi desprezada, enquanto a palavra for desprezada, não vai haver salvação. Este povo brasileiro está quase o povo israelita. Você quer ver um povo zombador? É o povo israelita. Você quer ver zombaria? Coloca na internet brasileiros pregando em Israel. É onde mais tem soberbos, onde mais tem zombadores. No Brasil não está ficando diferente. Por todo lado é zombador. Não pode ouvir a palavra de Deus, que é como se fosse uma piada para os ouvidos. É como se fosse um show de comédia. Mas aqui não é show de comédia gospel, aqui não é stand-up gospel, aqui não é show de comédia. Aqui é a palavra de Deus sendo pregada. Só que infelizmente o povo perdeu o temor com a palavra de Deus. O povo perdeu o respeito com a palavra de Deus. O povo perde o respeito mais com a palavra de Deus do que com as coisas deste mundo. Respeita as autoridades, bate em continência, respeita os políticos, abaixa a cabeça, levanta a mão, mas não abaixa a cabeça para o Evangelho, não tem zelo com a palavra de Deus, não tem temor. Jesus falou que por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, o amor de muitos se esfriou. Esse Brasil, meu amigo, esse país hoje, ele está quase igual a Israel. Israel não valoriza a palavra de Deus. Você pode pregar em Israel, eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles zombam. No Brasil está ficando a mesma forma. Em cada lugar que é pregada essa palavra, sempre tem pessoas para dar risada, como se fosse um show de comédia gospel, como se fosse um stand-up gospel. Só que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você que não crê, você não vai ser salvo mesmo, não. Você que não crê no Evangelho, não vai alcançar a salvação mesmo, não. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o que crê. O que crê não vai ser salvo, não. O que não crê no Evangelho, ele não obedece o Evangelho. O que crê de palavra não é esse. Não é esse que vai ser salvo. É o que crê no Evangelho e obedece o Evangelho. Porque de palavras qualquer um crê em Deus. De palavras da boca para fora, qualquer um diz: eu creio em Deus. Mas a verdadeira crença é obediência ao Evangelho. É obediência ao Evangelho. Obedecer ao Evangelho é obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus é obedecer os estatutos, os mandamentos de Deus. Seguir o Evangelho é seguir Jesus. Seguir a palavra de Deus é a mesma coisa que seguir Jesus e ser um discípulo de Cristo. João capítulo 8, versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes na palavra de Deus, serão verdadeiros discípulos. Serão verdadeiros seguidores de Cristo, se permanecerem na palavra de Deus. Não adianta ser devoto de Aparecida e não seguir a palavra de Cristo. Se você não segue a palavra de Cristo, você não é discípulo de Cristo. Jesus não está atrás de devoto de João. Jesus não está atrás de devoto de José, Divino Pai Eterno, Maria Aparecida. Jesus está atrás daqueles que adoram o Pai unicamente, daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade.
daqueles que adoram unicamente, exclusivamente, daqueles que dobram o seu joelho somente para Deus. Jesus não está atrás daqueles que dobram o seu joelho por um pedaço de imagem de escultura. Jesus, ele abomina isso, isso é idolatria. Dobrar o seu joelho diante de uma imagem de escultura é idolatria, é uma maldição. Acender vela para aquele que está morto no pé de uma imagem de escultura, isso é feitiçaria. Isso é uma feitiçaria muito perigosa. Toma cuidado, é uma feitiçaria perigosa, meu amigo. Muitas pessoas têm abrido portais malignos dentro da sua casa, acendendo velas no pé de uma imagem de escultura, achando que estão buscando a Deus, achando que estão fazendo algo agradável a Deus. Só que tudo é o contrário, está fazendo algo desagradável a Deus, está fazendo algo contrário à vontade de Deus. Acender vela para morto é fazer algo contrário à vontade de Deus. Acender vela para Aparecida, porque ela está morta, ela nem apareceu nunca na história de um homem. Ela sempre foi uma fábula, sempre foi um pedaço de gesso, sempre foi um caco tirado do fundo de um rio, mas transformaram em santo milagroso, transformaram em quase um Deus, endeusando, colocando como padroeiro do Brasil. Só que a Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o seu Senhor. Os presidente até prega isso, pastores, padres até pregam isso, mas não, isso na prática não vive. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o seu Senhor. Essa nação, Deus não é o seu Senhor. Dessa geração, Deus não está sendo Senhor. Dessa nação, Aparecida está sendo Senhora. Mas bem-aventurada é a nação cujo Deus é o seu Senhor. Só que dessa nação quem é Senhora é Aparecida. Ou seja, Deus não é o Senhor do Brasil, porque estão colocando no lugar de Deus um boneco de gesso, uma fábula, um pedaço de barro que foi tirado do fundo do rio e colocaram o nome. Toma cuidado, meu amigo, com o falso evangelho. Toma cuidado com as heresias destruidoras. Toma cuidado com o evangelho anátema. Sabia que isso é evangelho anátema? Maldição. Sabia que atrai maldição para dentro de casa? Colocar a imagem de escultura, ainda que seja de Jesus, ainda que seja de algum santo que se nomeia a santo que está no céu. Deus falou para não fazer a imagem de escultura e falou para nem dobrar os joelhos para ela. Os seus joelhos têm que ser dobrados para Deus. É isso que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobra os seus joelhos, fala com o Pai. Ou seja, diretamente com o Pai, porque não há mais separação. Não há separação. Você não precisa passar primeiro pelos intercessores, pelos santos, para depois chegar até Jesus, porque o véu foi rasgado. Agora você fala diretamente com Deus, diretamente com o Pai, diretamente com o Salvador, diretamente com o Criador, diretamente com Cristo, porque o véu se rasgou de alto a baixo, de cima a baixo foi rasgado o véu. E se hoje, meu amigo, você quer buscar Deus, então busque. Mas busque, enquanto você pode achar, mas busque, como diz a Bíblia, como está escrito. Continuando a mensagem, como está escrito aqui no versículo de número 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós não somos deste mundo. Jesus falou: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eles não são do mundo, embora que eles estão do mundo. Jesus disse: a nossa pátria é o céu. Jesus disse que neste mundo nós estamos como peregrinos numa terra estrangeira. Ou seja, nós não somos daqui. Nós estamos aqui temporariamente, como se fosse uma peregrinação numa terra a qual não nos pertence. Só que há pessoas que querem viver longos dias nessa terra. Há pessoas que têm um grande apego com este mundo. Ainda que este mundo hoje está vivendo uma idolatria terrível, trocando Deus por futebol, trocando Deus por política, por artistas, pelo dinheiro. Estão trocando
trocando Deus pela embriaguez, pela cerveja, pela droga, pela prostituição. Estão trocando a Deus pelos prazeres do pecado. Só que Jesus, ele diz que aqui estamos peregrinando. Só que aquele que tem prazer no pecado, ele também tem prazer neste mundo, e ele não tem ansiedade no céu. Aquele que tem prazer na embriaguez, ele não tem ansiedade no céu. Se perguntar para qualquer pessoa que tem o costume de beber socialmente, se ele quer morrer hoje, ele vai falar, claro que não. Vai dizer o que? Está repreendido, ou seja, não tem o desejo, não tem a ansiedade de se encontrar com Deus. Só que o que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos mostra que aqueles que aguardam no Senhor, eles aguardam ansiosamente. A Bíblia mostra que este mundo, ele nos aflige. Quando nós estamos em Cristo, este mundo nos aflige. Assim como Ló, ele foi afligido na cidade de Sodoma e Gomorra. Ló foi afligido na cidade de Sodoma e Gomorra, porquanto ele via prostituição todo dia, porquanto ele via homossexualismo e lesbianismo todo dia. Ló, ele ficava com a sua alma aflita, a ver tanta imoralidade, a ver até mesmo as crianças sendo então destruída a sua inocência pela perversidade, pela prostituição, pela imoralidade sexual que cometia. Este mundo, ele aflige a alma daqueles que têm ansiedade de se encontrar com Deus. A imoralidade está aumentando o número de satanismo nos dias de hoje. Hoje não é normal você passar nas ruas e ver templos satânicos, mas vai chegar o tempo, já está chegando, porque já estão inaugurando templos satânicos. Está chegando uma geração que é pior do que Sodoma e Gomorra, onde hoje está muito normal ver homem com homem, mulher com mulher. Só que para Deus nunca foi normal, para Deus sempre foi pecado. Diante da palavra de Deus, homem com homem, mulher com mulher, só tem um nome: imoralidade. Só tem algo que Deus falou na antiga aliança, na nova aliança fala a mesma coisa: imoralidade. Na antiga aliança diz abominação, na nova aliança diz erro. Receberão recompensa que convém ao seu erro. Leia Romanos capítulo 1, versículo 36. É o erro, e o povo está amando caminhar no erro. Romanos capítulo 1, versículo 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Como não quiseram saber de Deus, Deus os entregou. Olha o que diz no versículo de 26. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convém ao seu erro. A Bíblia chama de erro o homossexualismo, o lesbianismo. A Bíblia chama de torpeza. A Bíblia diz que eles se inflamaram em suas sensualidades. A Bíblia diz que eles deixaram o uso natural da mulher para se deitar com outros homens. A Bíblia diz que eles deixaram o uso natural do homem para se deitar com outro homem. As mulheres fizeram o mesmo, deixaram o uso do homem para se deitar com outra mulher. A Bíblia diz que isso é imoralidade, é pecado. Os direitos humanos te permitem, mas Deus não te permite. A lei te apoia, mas Deus não te apoia, porque Deus deixou um padrão de vida nessa terra. Deus deixou um padrão onde Ele criou macho e fêmea, mas o diabo criou lésbica e gay. Deus criou um só caminho. Deus criou a santidade. O diabo criou a imoralidade. Deus criou a sobriedade. O diabo criou a embriaguez. Criou, então, uma certa resistência na mente do homem, para que ele não creia no Evangelho, para que ele descubra outras coisas essas abomináveis a Deus. O homem descobriu o relacionamento homoafetivo desde os tempos antigos. Só que mesmo com a Bíblia aberta, dizendo
Não deitarás homem com homem, como se fosse mulher, pois abominação é, mesmo com a Bíblia dizendo que é pecado, que eles receberão uma recompensa que convém ao seu erro. Eles ainda insistem em casar homem com homem, eles ainda insistem que os pregadores têm que aceitar a goela abaixo, eles ainda insistem que a sociedade tem que aceitar de boca fechada, sem falar nada. Respeitar o ser humano, respeitar os direitos do ser humano, isso tem que ser respeitado, mas o pecado do ser humano não deve ser respeitado, porque Deus não respeita o pecado, Deus não respeita o diabo, Deus não respeita a vontade de Satanás, Deus não vai respeitar o seu desejo de se inflamar na sensualidade para com outro homem. Deus não vai respeitar o seu desejo que você tem, mulher, de se relacionar com outra mulher.